Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo, bem-vindo, bem-vinda! E vamos então ao e-mail de hoje dela, que diz assim: Oi! Oi, gente! Primeiramente quero lhe agradecer pelos vídeos que posta, pois me ajuda muito em todas as dimensões de relacionamento. Muito obrigado, viu, minha querida? Moro em Uberlândia, tenho tantos anos, me chamo tal. Me relacionei com um rapaz há 2 anos e 10 meses. Foi meu primeiro relacionamento intenso, ao qual perdi minha virgindade com ele, íamos na casa dos familiares, etc. Tudo era ótimo até essa fase, mas depois da primeira mentira que aconteceu da parte dele, nesse dia tínhamos nos encontrado como normalmente, saímos para um barzinho, fizemos amor e dissemos um ao outro o quanto nos amávamos, e então ele me deixou em casa. Assim que ele chegou em sua casa, às 20 horas, ou seja, às 8 horas da noite, ele já disse que estava com sono e queria dormir. Eu estranhei, pois ele nunca foi de dormir tão cedo. Chorei muito, dizendo que ele estava mentindo, e ele mesmo assim fazendo voz de sono. Olha, pessoa dissimulada é... Ai, pelo amor de Deus, não. Dizendo que o pai dele pediu para ele levar a irmã dele em... Aí ela fala o nome da cidade aqui, que eu acho que é melhor até nem falar. Disse tchau e desligou o celular. E eu, muito aflita, com o coração muito apertado, liguei imediatamente na casa dele e falei com o pai dele. O pai dele me disse que ele não estava lá e que ele estava mentindo para mim. Ou seja, por aí você vê como o filho muitas vezes não tem as características do pai mesmo, né? O pai honesto, íntegro, entregou o próprio filho. O pai dele me disse que ele não estava lá e que ele estava mentindo para mim, pois não tinha falado nada disso, que nem sabia dessa história. Nesse dia mal dormi e chorei muito, pois não tive nenhuma notícia dele, a não ser vinda do pai dele. No dia seguinte, às 10 horas da manhã, ele me ligou chorando muito e disse que acabou ficando no show com a irmã dele, porque ela acharia ruim se ele fosse embora e que o celular dele e da irmã dele tinha acabado a bateria. Fiquei sabendo que foi ele, a irmã dele, uma amiga da irmã dele e um rapaz. Fiquei muito mal e triste, pois confiava muito nele. Nesse dia não falei com ele e então no outro dia ele foi na porta de meu trabalho se desculpar, chorando muito e que queria ficar comigo e que não fez nada demais e que me amava muito. Então não fez nada demais lá no show, né? Então. Mas o nada demais não é o que foi feito lá, é o que foi feito antes para poder ir lá. É isso que as pessoas não fazem, né? Eu não fiz nada demais lá. Meu bem, o problema não é o que você fez lá, é o que você fez para poder ir lá. Observação, bem no começo ele já tinha feito isso, em sair e desligar o celular, mas nem me importava porque mal conhecia ele, não tinha um sentimento muito forte. Desconfiada, aceitei as desculpas e voltamos a nos relacionar. Porém, depois dessa mentira, nunca mais fui a mesma pessoa. Livre, segura, alegre, dinâmica, uma pessoa liberta de sentimentos ruins. Tanto é que as pessoas me diziam que eu transmitia muita calma, pois eu era assim mesmo. Passei a ficar muito obcecada, insegura, desconfiada de tudo o que ele fazia. Deixei de olhar para mim mesma e importar somente com a vida dele. Com isso me distanciei da família e de amigos. Apesar dessa situação, nós continuávamos juntos. Aconteciam muitas brigas e discussões, frequentemente. Durante esse tempo aconteceram algumas outras mentiras. Olhei na agenda dele e tinha um número de uma amiga da irmã dele salvo na sua agenda e perguntei por quê. Depois de mal querer me responder, ele disse que ele pegou para nós sairmos juntos, junto com o namorado dela. Mentiu, pois ela nem tinha namorado. Hein, clorofilado? Fala a verdade, hein? Sei que você já passou por inúmeras mentiras de coqueirinhos que jogaram todo aquele charme em cima de você só porque queriam abusar do seu corpinho, né? Mas olha,
Nem namorado a menina tem. Eram para sair junto com o namorado. Nossa, meu Deus do céu. Olha, quando as mentiras são tão absurdas desse jeito, gente, ó, presta atenção numa coisa. Quando a mentira é tão absurda, ou seja, que é tão fácil de descobrir, você começa a ficar esperto porque essa pessoa é uma pessoa que tem um sério problema em relação à mentira. Um problema seríssimo. Porque tem aquelas pessoas que mentem, não é? De vez em quando aí, não sei o que, mas é uma pessoa que ao menos se preocupa. Ela ao menos pensa, né? Puxa vida, a minha história eu tenho que sustentar, eu quero que passe, eu quero que a minha mentira tenha crédito. Então, ela ao menos tenta se cercar. Isso já aconteceu quando ele inventou a história lá do pai, que o pai dele queria que não sei o que, você ligou imediatamente, quer dizer, ele nem procurou cercar a situação. Agora aqui, eita nós, olha, gente, tá, cada um tire suas próprias conclusões. Apesar de saber que era mentira, ele ficava muito nervoso, explosivo, chorava compulsivamente e mal deixava eu falar. Claro, não é? Por que mal deixava você falar? Porque você estava esfregando na cara dele o quão mentiroso ele era. Por isso que ele não pode deixar você falar. Então, acabava que eu ficava sem argumentos e com dó dele e aceitava os argumentos dele. Boba você. Tá? Boba você. Se anulou. Permitiu que ele continuasse desse jeito. Olha como a gente permite que as outras pessoas nos tratem de determinada maneira. Nós permitimos. Nós não nos posicionamos diante do absurdo que a pessoa está fazendo. E sabe por que a gente não se posiciona? Porque a gente tem medo de perder o nosso totem. O totem que me traz a felicidade. O meu amuleto da felicidade. Sempre que discutimos, ele ficava muito nervoso e parece sempre querer estar certo. Era muito orgulhoso e mal reconhecia os erros, ao contrário de mim. Passaram-se alguns dias, tivemos uma conversa sobre nós. Disse que eu me sentia muito insegura ao lado dele devido às mentiras e que eu pensava muitas coisas chatas sobre a pessoa dele. Dele me enganar, me trair, sair com as irmãs dele escondido de novo. Pedi para ele que ele tivesse paciência comigo e que me ajudasse a confiar nele de novo, deixando o celular dele perto de nós, que deixasse no alto, que me avisasse sobre as coisas que ele fazia no dia a dia, etc., que me mostrasse transparência em suas atitudes. Eu reconheço hoje sobre isso que propus a ele que era um absurdo, pois tenho a ideologia de que somos livres das nossas ações, mantendo respeito aos outros. Tinha uma frase que dizia muito a ele: não faço com os outros o que não quero que faça. Não faço com os outros o que não quer que façam com você mesmo. Desde o começo do namoro, deixei meus pensamentos muito claros a ele. Sou uma pessoa muito profunda nos sentimentos e comigo. Não tem meio termo. Mas infelizmente, ao acontecer o término, percebi o quanto estava dependente dele, o quanto eu deixei de fazer minhas coisas e o quanto afastei de minha família. Tá vendo? A dependência. Ó o totem. Cadê o meu totem? O meu totem, o meu amuleto da felicidade. Enfim, depois que tivemos essa conversa, nas primeiras semanas foi tudo bem. Tudo tranquilo, mas se passaram as semanas e voltou a ser como antes. Brigas, desconfianças, insegurança em ambas as partes. Claro que não fui uma santa e nesse relacionamento fiz mal a ele também, pois ele já viu também mensagem de um rapaz que malhava comigo na academia, me oferecendo carona, e com isso provocou uma insegurança a ele também. Mas nunca traí ele e respeito muito qualquer pessoa que eu esteja. Passei na faculdade, ele ficou muito inseguro também. Minha família era contra e ele mal ia em minha casa. Só quando eu estava só e mesmo assim sem minha família saber.
Meu pai sempre me dizia que ele estava me usando e que eu era uma laranja para ele, que ele iria chupar, chupar. Eita, eita. Ele iria chupar, chupar. Só pensa naquilo. E jogar o bagaço fora. Ninguém da minha família gostava dele. No começo tratavam ele muito bem. Ele ia em casa, se dava muito bem com meu irmão, mas pelo fato de depois de algum tempo eu só ficar chorando e trancada no quarto, eles pensavam o pior dele. Eu sou muito amiga da minha mãe e conto tudo a ela. E até mesmo ela me dizia que ele estava aproveitando e me fazendo de boba, pois ele só me levava na casa dele, principalmente quando não tinha ninguém, e que todas as vezes que nos encontrávamos, transávamos. Ficamos um tempo distante e fui atrás dele querendo voltar. Implorei novamente, conversamos. Eu muito apaixonada, acreditei, mas com o coração muito apertado e me sentindo mal. Então, olha gente, você vê que coisa. Volta, mas se sentindo mal. Então, às vezes eu não entendo isso. Quer dizer, eu insisto para voltar numa situação que não me faz bem. Eu insisto para voltar, volto, aí fico me sentindo mal, porque... Então, quer dizer, por que eu quero voltar numa situação que não me faz bem? Quando voltamos, fomos conversar pessoalmente. Ligava para ele, pois ele estava demorando a chegar em minha casa para conversarmos. Perguntei por que ele tinha rejeitado minha ligação e ele respondeu que sua bateria tinha acabado. Mas na hora me veio uma sensação diferente e falei para ele me deixar ver seu celular. Ele, negando, disse que não, ficou muito nervoso. Mesmo assim, peguei o celular e quando vi, ele tinha tirado a bateria do próprio celular. Perguntei o porquê, ele respondeu que era porque estava sem paciência. Chorei muito e disse que ele estava com um rolo. Ele ligou o celular e deixou na minha frente, transparecendo estar aflito. Ele recebeu uma mensagem de um tal de Bruno escrito "Quem?". Pela forma de escrever, percebi que não se tratava de amigo nenhum. Perguntei quem era esse Bruno. Ele respondeu que era amigo da empresa onde ele trabalha. Passaram-se os dias, descobri que não tinha Bruno lá. Passou-se isso e continuamos. Muitas vezes que brigávamos, ele quebrava o chip dele, jogava o celular dele no chão. Eita, nós. Isso deve ter acontecido umas 6 vezes. Achava estranho o tanto de vez que ele trocava de chip. Foi se passando e cada vez mais me sentia insegura e obcecada. Estava obcecada mesmo, né, minha querida? E não estava enxergando o óbvio, né? Continuava ali numa situação que não faz bem, continua, do lado de uma pessoa que recai nos mesmos erros lá de trás, os mesmos erros de antes. Então a gente fica sempre num ciclo, por isso que a gente não se liberta. Minha mãe escutava diversas vezes ele conversando comigo no celular e dizia que ele estava se fazendo de vítima, dissimulando, que achava ele muito mentiroso. Sério? Olha, quem que não vai achar ele mentiroso, não? Só você que talvez não percebesse o tanto que ele era mentiroso. Tinha hora para chegar em casa e quando chegava alguns minutinhos atrasada, gerava uma briga enorme em casa, culpando ele, dizendo que ele estava fazendo minha cabeça, nunca podia viajar com ele. Nos víamos só no final de semana e por muito custo nos dias de semana, e quando conseguia minha família era contra e reclamava muito. Eu reconheço minha parte, pois me tornei uma pessoa muito insegura e chata e acabei ficando muito no pé dele. Sufoquei e sei o quanto é chato namorar alguém e não ter o apoio da família, pois desestabiliza a relação. Mas reconheço também que me tornei tão insegura assim pela mentira que ele me contou. Não, pelas mentiras. Mentiras. Quando ele percebeu que estava muito inseguro e que ficava o tempo todo importando com ele, ele começou a abusar disso. Dormia cedo, deixava o celular longe e no silencioso, fazia joguinhos de ciúme, etc. Minha família é muito honesta e direta. Meu pai já não estava suportando a situação, pois percebeu que eu estava ficando uma pessoa infeliz. Minha família se sentou à mesa com ele. Meu pai disse diretamente a ele que não concorda com o relacionamento, mas que era eu que tomaria as decisões,
pois ele não toma conta mais de minha vida e disse claramente o que pensava da pessoa dele, e que ele era uma pessoa camaleão, que usa uma camuflagem para se adaptar aos ambientes. Minha família deixou muito claras as opiniões. Eu queria, André, poder te passar o quanto eu tenho uma família incrível e que, apesar da contradição, eles jamais me deixaram de lado. Eu não sofri tanto nesse relacionamento por ter pais maravilhosos ao meu lado, o quão grande é a sabedoria e paciência deles para comigo. Queria poder mostrar essa importância tão grande que eles têm para mim, pois palavras se tornam muito distantes. Que bom, né? Parabéns por ter pais maravilhosos e que estão aí ao seu lado. Bom, sem surpresa ele terminou, insisti muito em querer ficar ao lado dele, implorei para ele, chorei muito e acho que até me rebaixei demais. Sim, se rebaixou. Insisti muito, falei muitas coisas e acho que ele ficou cansado de tanto eu falar e concordou em continuar. Ai, credo, vocês estão vendo isso? Olha a falta de perspectiva. Eu insisti tanto que ele concordou em ficar. Quer dizer, cedeu à insistência. Por isso que ele continuou comigo. Eu, hein? Já imaginou? Achar que uma pessoa está comigo pela insistência? De tanto eu insistir, de tanto eu encher o saco para que ela continue comigo? Mas nesse mesmo dia, ao terminarmos essa conversa, fiquei com o coração apertado a tarde toda e pensando muito no que havia acontecido. Eu senti como se eu estivesse forçando ele a ficar comigo e percebi realmente pela voz dele que ele estava infeliz e cansado do nosso relacionamento. Então liguei para ele mais tarde com a cabeça melhor e disse: eu sinto que você não está feliz e realmente que não quer continuar. Ele concordou e disse: eu amo muito você, mas acho melhor que terminemos mesmo. Tá. Então, quer dizer, ele concordou e aí foi você que disse, né? Porque aqui está parecendo que foi ele que disse. Foi você que disse: eu amo muito você, mas acho melhor que terminemos mesmo. Ele, sem nenhuma reação de tristeza, concordou. Minha querida, não é reação de tristeza, é reação de alívio, né? Porque você estava tão obcecada, quer dizer, se você chegou a essa conclusão, e olha que para uma pessoa obcecada chegar a essa conclusão que você chegou, é porque a insistência tinha sido grande mesmo. Não estou falando que ele tem razão, tá? Mas, pelo amor de Deus, a ponto de uma pessoa, ele também estava permanecendo numa situação que fazia ele infeliz, simplesmente pela insistência sua. Você, por sua vez, permanecia numa situação que te fazia infeliz, mesmo ele tendo esse comportamento que tinha em relação a você. Olha como a gente entra num ciclo horroroso nas nossas relações. Apesar disso, nos primeiros meses do término, fui atrás dele 3 vezes, insistindo muito. Mas dessa última ligação, percebi que ele estava muito bem sem mim. Me disse que estava fazendo novas amizades e que não queria mesmo. Senti vergonha de ter procurado ele, pois percebi que já passava da hora de eu seguir em frente. Isso é bom. Você sabe que essa vergonhinha é boa? Né? Eu senti essa vergonhinha. Nossa, senti vergonha. É bom. Que a gente pensa: eita, o que eu estou fazendo comigo, hein? Tá na hora de eu seguir em frente. Ou seja, né? Ou trocando em miúdos, que é no popular que a gente diz: eita, tá na hora de eu criar vergonha na cara, né? Depois disso, não fui mais atrás e mesmo sentindo muita falta e estando muito para baixo, tentei sair, tentei policiar meus pensamentos. Passaram-se 3 meses, parou um carro com um som muito alto em frente ao portão de minha casa e um amigo dele gritou meu nome e colocou uma música romântica. Não apareci e ele foi embora. Nós moramos muito perto um do outro e já vi várias vezes ele passando de carro em frente à minha porta, com o carro dele, carro, moto dos amigos. Houve um dia de manhã que um amigo meu passou em minha casa e ficamos conversando horas e horas dentro do carro. E o amigo do meu ex passou de moto e nos viu. Provavelmente deve ter avisado ao meu ex, porque passaram alguns minutinhos e meu ex passou de moto olhando para dentro do carro e acelerou a moto para chamar a atenção. Quando aconteceu isso, meu coração apertou muito, porque no fundo não queria que ele tivesse me visto com meu amigo, pois ele pensaria outra coisa, que eu estava ficando com meu amigo. Minha querida, escuta, você não sentiu a tal da vergonhinha?
e percebeu que, opa, está na hora de eu seguir em frente, então por que você está se preocupando com o que ele vai pensar ou não? Às vezes nós somos incoerentes com nós mesmos. Você não percebeu que estava na hora de seguir? Então por que você está preocupada com o que ele vai pensar ou não? Quando a gente fala, pô, eu tenho que seguir, então chega. Aí as atitudes têm que ser proporcionais a esta decisão que nós temos que ter. Por isso que às vezes a gente pensa alguma coisa, mas a gente não se decide por aquilo que a gente pensou. A gente pensa, está na hora de eu seguir. Mas aí a gente não se decide por isso. E decidir-se por isso é ter atitudes e ser determinado nisso. Dane-se o que ele pensar. Eu tenho que seguir minha vida. Eu vou seguir minha vida. Dane-se o que ele pensar. Capaz de querer mandar mensagem ainda falando, Davi, eu era só um amigo meu. No fundo me importei com isso e fiquei mais triste ainda. Você está vendo? Às vezes você está vendo como a gente não se liberta? A gente continua conectado. O irmão dele me adicionou no Facebook, mas não aceitei por não ficar pensando e me envolver em conversas. Ele foi uma pessoa importante em minha vida e ninguém está dizendo que não. Tá? Não estamos aqui, não estou dizendo que não. Teve a sua importância? Sim. E teve também todas as turbulências. E todo o mal-estar. É isso que a gente não enxerga. Não é porque teve mal-estar que a gente diminui o que a pessoa significou na nossa vida. Teve um significado? Teve. Teve, lógico que teve. Porém, eu tenho que olhar o todo da relação. E quando a gente está nessa fase, a gente costuma só olhar o quanto a pessoa teve importância para mim, o significado, o sentimento, e a gente descarta o resto, porque é mais conveniente para a gente. Descartar todo o resto, descartar tudo que ele te fez, tudo que você sentiu, todas as mentiras, tudo, a gente descarta. E apesar das coisas ruins que ele me trouxe, não tenho nenhuma raiva e não desejo nenhum mal a ele, jamais. E não tem mesmo. Né? Quando a gente encara tudo que a pessoa fez para nós, o importante é a gente encara tudo isso para que a gente coloque o ponto final, para que a gente se determine, e não porque eu quero criar raiva, mágoa, ressentimento e desejar o mal. É simplesmente para eu enxergar o todo da relação. E não para eu criar mal-estar comigo mesmo por ele ter feito o que fez comigo. O que importa é o que eu vou fazer diante do que ele fez. E o que eu vou fazer? Eu vou seguir. Já se passaram 6 meses e eu ainda penso nele. Não entendo por que ele fez aquelas coisas. De passar em minha porta, não veio atrás, fico pensando se ele está brincando comigo ou quer me chamar a atenção para que eu vá atrás. Sempre fui eu quem corri atrás, exceto um dia que ficamos 2 meses e ele que veio. Tá, eu tenho medo de encontrar com ele por aí, ver ele com uma outra pessoa, tenho medo da minha reação. Então quer dizer, você continua presa nele, né? Continua focada ainda. Todos os dias fico pensando no que ele deve estar fazendo, se ele está com alguém, se pensa em mim ainda, se ele me usou mesmo. Tem dias que fico muito bem, mas do nada me bate um enorme desânimo. Essa semana só penso em dormir, não sinto ânimo como antes sentia. O engraçado disso tudo é que não sinto vontade nenhuma de ir atrás ou de voltar com ele, pois sofri muito e hoje sei o quanto isso me prejudicou, pois não sou a mesma pessoa de antes. Hoje sou muito estressada, desanimada, tenho pouco convívio com outras pessoas, sou insegura, desconfiada de todos, meu humor está para baixo. Então, minha querida, está na hora de rever isso. Você vai permitir que uma pessoa que agiu da forma que agiu determine quem você é? Então está na hora de você resgatar quem você é. Você vai permitir que ele tenha modelado você? Que ele modele as suas ações? Ou quem modela minhas ações e as características que eu quero para a minha vida? E quem sou eu? Sou eu. Não é uma outra pessoa. Porque, minha querida, pessoas vão passar pela nossa vida e vão fazer coisas horrorosas com a gente, viu? E se a gente, cada pessoa que passar e fizer coisas horríveis na nossa vida, nos frustrar, nos decepcionar, né, nos colocar para baixo, puxar nosso tapete,
E nós vamos passar por isso não só em âmbito amoroso, mas até em âmbito familiar, em âmbito profissional. Pessoas que vão puxar nosso tapete, pessoas que você acreditava, que você depositava confiança. Agora, se a gente for se transformar, então, em coisas e ficarmos, então, desacreditados, descrentes, e ficarmos, então, mal-humorados, estressados, desanimados por cada situação ruim pela qual passarmos, nós estaremos perdidos. A gente tem que tirar proveito ainda bem que eu vi, ainda bem que eu reconheci, ainda bem que eu me posicionei, ainda bem que agora eu encaro, sei quem é a pessoa, certo? Quero muito recomeçar a minha vida. Então, minha querida, tá na hora de recomeçar, né? Pense em tudo isso que eu estou falando aqui, sabe? Tá na hora agora de eu recomeçar, de eu fazer por mim, pelo amor de Deus. Porque se formos ficar, pessoas desmoronarão muitas vezes a construção que a gente estava edificando com ela. Com ela, a gente não pode desmoronar a nossa própria construção. É como se fôssemos, lembra do exemplo das árvores que eu sempre dou? Que todos nós somos uma árvore. Nós não somos um parasita grudado na árvore dos outros, que é assim que muita gente se coloca. Eu dependo de você. Então, aí eu me transformo em parasita e eu não percebo que eu sou uma árvore. Então, muitas vezes, o que vai acontecer? Tem gente que vai derrubar alguns dos nossos galhos. Sabe? Desmorona. Aquela relação que a gente estava... E aquela, seja de profissional, seja de amizade, seja amorosa, aquela relação em comum que a gente estava ali edificando, eu árvore com aquela outra árvore, aquilo ali veio abaixo. Mas eu tenho que perceber onde estão as minhas raízes. Quem sou eu? Aquela relação em comum desmoronou. E eu sofri as consequências de ações empreendidas pela outra pessoa. Eu não queria que isso tivesse acontecido. Mas o que eu posso fazer? Eu não posso controlar o que está nas outras pessoas e eu não posso controlar as ações dos outros em relação a mim. Podemos? Não é verdade? Tem como eu controlar a ação das outras pessoas em relação a mim? O que me resta? Controlar as minhas ações diante das ações que elas tiveram para comigo. Quais são as ações que eu terei comigo mesmo? Como eu me posicionarei? Como eu me colocarei diante das ações empreendidas por elas em relação a mim? É isso que verdadeiramente importa. Onde estão as minhas raízes? Quem sou eu? O que eu quero para a minha vida? Como eu vou me colocar? É isso que verdadeiramente vai importar para que a gente recomece. Muito obrigado pela sua participação. Gente, inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe de todas as sessões aqui no canal. Me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram. Muito obrigado e um forte abraço.